Olá, eu sou Daniel Vargas e estamos aqui mais uma vez para a gente falar sobre documental. Neste caso, falaremos sobre o projeto documental, pois ele é o que abrange tudo o que a gente falou até agora em termos de construir uma ideia, um roteiro, formas de contar uma história. Só que isso não seria possível se a gente não organiza tudo isso dentro de um projeto. Na verdade, quando a gente começa a pensar na ideia, já é necessário que ao mesmo tempo a gente comece a pensar no projeto, porque a ideia e o projeto têm que ser pensados em conjunto. Ou seja, no momento em que eu organizo minha ideia, eu já tenho que dizer é um curta, é um longa, ou é que formato que eu vou fazer, pois isso vai determinar o tamanho da equipe que eu vou ter, decisões técnicas, decisões de equipamentos, né? Se eu vou construir um projeto, por exemplo, para transitar em festivais, ou vai ser para sala de aula, ou para qualquer finalidade que eu tenha com esse meu documentário. No projeto, a gente também precisa pensar o custo desse meu projeto, né? O custo de realizar esse documentário, dependendo do número de diárias que eu tiver, dependendo da distância que eu precisar recorrer, né? Se precisar carros ou não. Então, tem muitas variáveis que a gente tem que colocar dentro de um projeto, como uma proposta muito mais coesa, né? No projeto, também a gente tem que pensar se eu vou utilizar ele, por exemplo, para web, né? Então, qualquer decisão, qualquer escolha que eu faça vai determinar o tamanho, a abrangência e o formato do projeto, né? Então, não estamos falando necessariamente de questões estéticas, mas qualquer decisão estética que eu tomar, ela vai influenciar no projeto sim, porque tudo vai determinar, como já falei, custos, equipe e qualquer tipo de decisão que eu tenha, né? Inclusive a escolha dos equipamentos, das câmeras, lentes, microfones, né? Não é o mesmo fazer um projeto para sala de aula do que fazer um projeto, por exemplo, viajando, o que eu trabalhei com músicos, artistas, deportistas. Qualquer escolha da minha história vai mudar o tipo de projeto que eu vou precisar executar. Isto é importante por quê? Porque no projeto eu vou saber também se meu projeto tem a ideia de ser vendido, né? Se eu vou criar um projeto vendável que possa me retribuir economicamente ou não, né? Pois dependendo disso, muitas casas produtoras, canais de televisão, editais, eles já vão determinar aspectos técnicos, estéticos, temáticas e tudo mais. Por exemplo, eu posso querer fazer um documentário sobre as águas, ou as montanhas, ou a natureza, e ter uma série de decisões sobre isso. Mas um edital, o canal que eu quero trabalhar, ele pode querer temas específicos, né? Por exemplo, animais de água doce, né? Ou animais de Mata Atlântica em extinção no Brasil. Então, cada temática vai determinar custos e escolhas estéticas. Então, é muito importante que eu consiga delimitar essa minha temática, a forma de abordar ela, e poder estimar quanto custa realizar esse documentário, ou se vai ser seriado, né? Então vocês já estão vendo que tem muitas condições que vão alterar como eu vou conseguir formatar esse projeto. Obviamente que dentro deles a gente vai colocar esse roteiro que já foi criado, mas vai colocar também um orçamento, né? Vai colocar algo muito importante que até agora a gente não falou e que é um elemento que diferencia, na maioria dos casos, um documentário um pouco mais amador, um trabalho mais profissional, e a pesquisa. A pesquisa eu diria que é o ponto de partida de um documentário muito mais profissional e sério, que dê credibilidade para quem quer investir nessa proposta.
porque a pesquisa é o ponto de partida, ou referência que a gente tem para dizer, olha, esse tema se constitui assim, ou tem tal problemática, ou não foi quase falado, ou já foi muito falado, mas a abordagem que a gente vai dar não foi tão falada, então só a pesquisa vai me permitir fazer isso. Em muitos casos, a pesquisa pode ser desenvolvida como forma de atrair investidores para o projeto ou de dar credibilidade para o projeto, e em outros casos a gente pode incluir a pesquisa dentro do projeto. Então, são escolhas que se fazem, né? Uma pesquisa pode gerar um custo mais elevado, obviamente, do projeto, mas por outro lado, a pesquisa em muitos casos já é utilizada como produção de conteúdo para o documentário. Então, se a gente se organiza bem, no momento em que eu faço pesquisa, a pesquisa me permite também já fazer entrevistas, gravar imagens, porque é um trabalho de campo que vai me permitir uma primeira aproximação com essa temática, entender se o que estou pensando é válido, entender se realmente temos condições de fazer isso ou não. Então, eu diria que a pesquisa vai me permitir sentir um pouco como é que eu posso trabalhar esse meu documentário e já produzir material, por exemplo, para gerar um teaser ou um vídeo promocional para vender, né? Dentro desse meu projeto, dependendo do que eu quiser fazer, por exemplo, tem editais em muitos lugares que eles já pedem que tu tenha criado um site para o projeto. E isso dá uma credibilidade bem grande, né? Porque não é qualquer um que vai montar um site para um projeto que talvez não aconteça. Então isso vai dar confiança aos apoiadores, aos patrocinadores, ou investidores, ou produtores, enfim, desse trabalho. E por outro lado, também é bem importante que a gente possa dar uma prévia em imagens de qual seria um pouco a estética desse documentário. Então a pesquisa vai ser um ponto inicial bem importante de referência nesse processo, e é em que eu vou começar a constituir meu projeto de uma forma sólida, confiável e com elementos já próprios do documentário. Inclusive eu posso utilizar algumas dessas entrevistas para o documentário. Muitos documentários que a gente viu por aí, eles já utilizaram a pesquisa como elementos que posteriormente vão sair no documentário, né? A entrevista, obviamente, não necessariamente ela tem que partir no momento de fazer o documentário, mas nesse processo de pesquisa eu já posso entrevistar muita gente, né? Tem filmes aí que, por exemplo, entrevistam 80 pessoas durante 2 anos, que conformam uma pesquisa, para depois utilizar só 10 dessas entrevistas finais no documentário, mas todo esse processo é bem válido para isso. Então, o projeto é a forma em que eu tenho para juntar todos os elementos que vão ser necessários para construir esse meu documentário e levar ele para frente de uma forma séria, profissional e coesa, né? E um último elemento, não menos importante que os outros que já falamos, seria a forma de financiamento. E é pensar aonde que eu vou ir atrás do recurso para fazer esse filme acontecer. Então, eu posso ir atrás de produtoras específicas, canais de televisão, editais de fomento, leis de incentivo, ou posso financiar eu mesmo, a partir de recursos próprios, como cinema independente, né, que não depende obviamente desses formatos de financiamento, mas é claro que eu cria esse plano de financiamento, pois muitos editais ou canais pedem justamente da onde que eu vou buscar esse dinheiro para criar meu filme. Uma forma muito utilizada hoje em dia é coprodução entre países, entre produtores ou entre duas partes que queiram entrar a ser apoiadores desse filme, mas é importante pensar da onde a gente busca o recurso para isso acontecer. Mas calma, gente, calma. Essa é uma forma profissional de produzir documentários, mas não quer dizer que a gente não possa criar a partir dos recursos que a gente tem, porque quando a gente está trabalhando com documentário, o que mais importa é sempre a história, é sempre a ideia.
eu posso contar ideias grandiosas com poucos recursos, porque realmente o que mais impacta vai ser isso que eu tenho para contar, né? Então a gente vê muito hoje em dia que telefones celulares podem gravar com uma qualidade super boa, recursos que a gente tem na mão, né? Os próprios gravadores dos celulares, já tem muitos filmes feitos com celular e com ferramentas básicas que não demandam uma grande produção, demandam-se uma grande organização, isso é o principal. Então a gente pode pensar que em equipes pequenas, de amigos que se distribuam as funções, eu posso organizar esses processos que a gente falou, né? E fazer de uma forma mais caseira, ou mais estudantil, mais informal do que esse processo todo, e assim conseguir valorizar realmente a história, né? Então é importante que mesmo que a gente utilize esses recursos que a gente tem na mão, cuide de questões de iluminação, de som, muito importante também, e de uma narrativa própria, uma forma muito nossa de contar a história. O resto, conforme a gente for se profissionalizando, se aprimorando, pode utilizando melhor os recursos, mas lembrem, a história é o mais importante na hora de contar nossos filmes, tá? Vamos ver um exemplo prático na próxima aula e ver a possibilidade real de contar histórias através do documentário. Até lá!